Senhor, eu te agradeço por mais uma manhã que estamos juntos, reunidos em torno da tua palavra, da tua pessoa, Senhor. O Senhor está aqui entre nós, está nos unindo em espírito, e te louvamos e pedimos que o Senhor abra nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, para estar ouvindo a tua mensagem, para estar vendo a tua glória na tua palavra e para estar crendo e confiando cada vez mais com o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, semana passada nós começamos a falar sobre vida cristã, seguindo o nosso assunto sobre salvação, soteriologia, né, no nome mais bonitinho, mais chique. E deixa eu só aprontar aqui, eu deveria já ter feito isso. O carregador, por acaso, começa a descarregar o computador. Valeu. E nós falamos sobre chamado. Toda vida cristã precisa começar, né, num preâmbulo, no chamado. Deus chama, e esse chamado envolve um convencimento sobrenatural no coração do indivíduo, senão ninguém vai a Deus. Isso está relacionado à concepção de pecado. Falamos sobre conversão, que é a resposta que o indivíduo tem que fazer a esse chamado, e aí envolve a participação ativa da pessoa em crer no evangelho, em se arrepender do seu pecado. As duas coisas têm que estar juntas, a fé e o arrependimento, são dois lados da mesma moeda. Falamos sobre regeneração, que é essa renovação que Deus faz no coração do indivíduo, mudando sua disposição, sua tendência natural para amar a Deus, para viver em santidade. Por mais que isso não seja perfeito, ainda vai ter pecado. É uma obra poderosíssima que Deus tem que fazer no indivíduo. É um milagre, realmente um milagre. E falamos também sobre justificação, né, que é somente pela fé. Vimos que a argumentação que Paulo faz em Romanos é exaustiva, e terminamos falando sobre Tiago, né? Tiago 2, que mostra a importância das obras, né, como evidência de que a justificação realmente aconteceu. E agora, né, que falamos sobre justificação, lá em Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O juízo escatológico, quando eu falo escatológico, estou falando do juízo final. Ele foi adiantado para nós. Nós já sabemos qual será o nosso veredito. Nós que cremos em Jesus, sabemos que Deus nos absolverá de toda culpa e de que não seremos condenados. Podemos andar com confiança de que seremos aceitos por Deus como justos no último dia, porque Cristo tomou nosso pecado e Deus nos justificou com base na obra de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E agora a gente vai seguir falando sobre adoção, que é um outro lado do que a gente recebe na salvação, que também é muito importante de falar e caminha junto ali com justificação, né? Isso também está muito relacionado ao que a gente falou na aula de expiação, que Cristo, na sua obra de expiação, executa reconciliação, e a inimizade muda para amizade. E essa amizade vai muito além do que uma mera amizade, né? Essa reconciliação envolve a adoção, a filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, né? Aqueles que creem se tornam filhos de Deus e recebem os privilégios da vida de Deus, da família de Deus. Isso é maravilhoso, os privilégios. Nós recebemos todos esses privilégios. O texto lá de João 12 fala: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus nos recebeu por meio da adoção. É uma doutrina realmente maravilhosa. Eu vou ir listando aqui alguns privilégios que eu coloquei, são 4 que eu coloquei, mostrar alguns textos bíblicos, que a gente entende a adoção melhor se a gente olhar diretamente para os privilégios que a gente recebe quando nos tornamos filhos de Deus. Antes de entrar nos privilégios, que é a bondade de Deus, antes de começar a falar, é bom já diferenciar aqui,
né, uma coisa, né? Nós somos filhos de Deus num sentido especial. Porque não é errado dizer que todo mundo é filho de Deus no sentido de que todo mundo é criatura de Deus, né? Nesse sentido, não é errado dizer que todo mundo é filho de Deus. Agora, o cristão, ele é filho de Deus num sentido totalmente diferente, né? O filho pródigo, por exemplo, ele não deixou de ser filho quando saiu da casa, não deixou de ser alguém que Deus ama, né? A mesma coisa com o ímpio. Ele não deixa de ser criatura de Deus, a imagem de Deus, e alguém que Deus ama e que quer que seja salvo. Mas quando o filho. Só que enquanto o filho está fora de casa, ele não está sob o cuidado do pai, sob a provisão do pai. O pai não tem responsabilidades para com aquele filho, porque o filho simplesmente assumiu a sua decisão de ficar fora dos cuidados do pai, né? Agora, quando o filho volta, ele passa a experimentar os privilégios da filiação de uma outra maneira, né? E aqui ainda acrescenta alguma coisa, porque é uma parábola que está sendo contada ali, então não tem exaustão teológica ali para tratar das questões. Mas a gente é filho hoje com base no que eu vou falar daqui a pouco, que é a união com Cristo. Então, assim, a filiação de Jesus é estendida a nós. Então, Jesus é filho de Deus num sentido muito especial. E a gente recebe esse privilégio, sabe? Então, a coisa ainda aumenta, assim, além de ser filho por criatura, a gente é filho junto com Cristo, no sentido em que Cristo sabe? É um privilégio maravilhoso. Então, o primeiro privilégio aqui é a bondade do Pai, o que implica em amor especial, não é o mesmo amor que Deus despeja para todas as pessoas, muito importante. O cristão, ele participa, ele experimenta um amor de Deus que é especial, que o não cristão não experimenta. As promessas de provisão na vida do cristão não se estendem a todas as pessoas, se estendem aos cristãos que são filhos de Deus. Não que Deus não ame todas as pessoas, mas que Deus tem um cuidado especial pelos seus filhos por adoção. E também a disciplina. Muito importante entender que o amor do Pai envolve disciplina. Vou mostrar alguns textos aqui. Esse de João 1 João 3:1 é interessante. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Um amor grande, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, o fato de nós sermos chamados filhos de Deus é identificado pelo autor aqui, por João, como um grande amor. Aqui o texto clássico para falar de provisão. Eu não vou ler o texto aqui, mas o Jesus fala: o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, que seria a comida, a bebida e o que vestir, né? Jesus fala para a gente não se preocupar com isso, porque o Pai está cuidando de nós. O autor de Provérbios aqui, Salomão, né, fala: o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja bem. Lá em Hebreus 12, o autor de Hebreus, ele usa esse texto aqui, ele cita esse texto de Provérbios para falar da disciplina do pai. É muito importante entender que o pai vai disciplinar os seus filhos. Isso vai ser até melhor entendido quando eu falar algumas coisas a respeito do propósito da santificação, né? Qual o alvo da santificação, e uma implicação interessante lá na parte de união com Cristo que eu vou falar, que vai até esclarecer melhor essa ideia da disciplina. Mas nós não temos um vovô celestial, temos um pai celestial. E o pai, ele ama o seu filho tanto que até disciplina o seu filho, né? Porque ele se preocupa com o desenvolvimento moral do seu filho. Outro privilégio é a liberdade. Esse texto é interessante, ó. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Então, um dos privilégios da adoção é a liberdade. A gente não é visto por Deus como um escravo que não tem liberdade. Na verdade, se você for comparar numa casa, né, tentando entender, olhar num contexto de escravidão, o escravo não goza da mesma liberdade que o filho, sabe? Ele não participa da mesma liberdade que o filho da casa. Hoje nós participamos da mesma liberdade que o filho possui, porque fomos adotados como filhos, né? Isso é sensacional.
Uma nova identidade. Aqui eu não botei nenhum texto, mas isso é algo óbvio que surge, né, da ideia de que agora a gente é filho de Deus. Nossa identidade é definida pelo nosso relacionamento com Deus. Somos seus filhos. Isso aqui envolve uma identidade pessoal, individual. Eu sou o filho de Deus, né? Mas envolve também uma identidade coletiva. E aqui eu queria enfatizar, porque é muito fácil a mensagem de que somos filhos de Deus para todo mundo. A gente, às vezes, até esquece do que foi necessário para que Deus nos chamasse seus filhos, né? Fosse feito, né? Que fosse necessário, foi a morte do seu filho e a substituição, né? Que Cristo nos executou na cruz por nós. A gente esquece que foi necessário esse grande sacrifício para que Deus nos chamasse seus filhos. A gente pensa que isso é algo muito natural, Deus chamar filhos da ira de filhos amados, né? Em quem ele acha seu prazer. A gente acha que isso é muito natural, mas não é. A gente tem que lembrar o quanto nós somos depravados, né? O que foi necessário Cristo executar por nós para que ele nos chamasse seus filhos amados. Mas, enfim, de qualquer forma, é muito fácil a gente ouvir isso aqui, que somos filhos de Deus. Mas a gente precisa enfatizar isso aqui, que somos povo de Deus. Nossa identidade está muito relacionada à nossa união com uma família, sabe? Que é a igreja, entende? Hoje, muita gente vive a vida cristã de forma individualista, na verdade, né? Sem problema nenhum, sabe? E lógico, não estou negando que você tem lá o que Jesus fala, entra no seu quarto, tranca a porta e ora. Você tem um aspecto introspectivo, né? Solitário, individual, só você e Deus na vida cristã, isso é necessário. Mas no mesmo capítulo, que ele fala isso, alguns versículos depois, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, o Pai é nosso, né? O Pai não é meu, o Pai é nosso. Então, o senso coletivo na vida cristã é de extrema necessidade. Por isso que a gente vai falar nesse curso sobre igreja. A próxima aula, semana que vem, o Tiago vai falar sobre igreja. Porque a gente quer muito enfatizar a importância da vida em igreja, em comunidade. Você não vê um galho andando por aí, dando fruto sozinho. Ele tem que estar enxertado na videira e relacionado com os outros galhos. Enfim. E herança. Tudo que Jesus tem direito a receber transborda para nós. Nós somos co-herdeiros, herdeiros juntamente com Ele. Isso envolve também o recebimento do Espírito como selo para a garantia de que receberemos de fato essa herança. Olha só esse texto maravilhoso. Ele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o que garante que vamos receber a herança. Eu gosto muito de apologética, da defesa racional da fé cristã. Adoro aqueles argumentos do William Lane Craig para demonstrar que o cristianismo é verdadeiro, os argumentos históricos a favor da ressurreição de Jesus, isso me encanta. Mas eu preciso enfatizar, eu não posso nunca esquecer, que eu não sou cristão por causa desses argumentos. Esses argumentos são um bônus maravilhoso, mas eu sou cristão porque o Espírito Santo me convenceu da veracidade do cristianismo. Né? E porque o Espírito Santo é a garantia de que eu vou receber essa herança e de que ela é verdadeira. Eu sou cristão por causa do testemunho interno do Espírito Santo. Se somos seus filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu vou falar disso. Participamos dos seus sofrimentos. Isso é muito importante. Então, terminei a parte de adoção, mas só queria comentar uma coisa muito rapidinha, que é uma implicação interessante que a gente pode tirar disso aqui, que é a adoção mesmo na vida comum. Né? É uma coisa que a gente sempre tem que pensar na nossa vida, assim, quando a gente for casar e tal, se não vale a pena a gente adotar uma pessoa, uma criança. Né? Eu tenho vontade, a Júlia também tem vontade de adotar de adotar alguma criança, né? E ter essa consciência de que nós fomos adotados, que a gente é Mefibosete, né? Não sei quem conhece a história de Mefibosete aí, se não conhece, acho que está lá em 2 Samuel 9, acho que é 2 Samuel 9, eu acho. Enfim, é uma história de adoção praticamente, né? E a gente tem que lembrar que, assim, se Cristo nos adotou, a gente tem que imitar isso, né? Se Deus nos adotou, a gente tem que imitar isso de alguma maneira, né? A importância do cristão
atender os órfãos, né? É muito importante, porque nós somos órfãos e Deus nos adotou. Né? Então, uma implicação interessante, algo a gente pensar. Outro ponto é a união com Cristo. Essa é uma doutrina muito interessante, porque ela é o eixo em volta do qual todos os outros aspectos da salvação estão girando ali. Né? O que a gente falou sobre justificação, adoção, vai fazer muito mais sentido, quando a gente entender a união com Cristo. E o que a gente vai falar em seguida sobre santificação e glorificação vai fazer mais sentido ainda. Né? Nós, quando cremos, nos unimos a Jesus. Somos um com Ele. E aí a gente recebe muitas bênçãos, né, que envolvem todas essas bênçãos que a gente está falando aqui, tendo como base, né, essa união com Cristo. É muito importante entender isso aqui. A eles, aos santos, né, dentro do contexto, o Paulo está falando ali em Colossenses aos santos, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Ele está falando de um mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nos unimos e somos um com o Senhor Jesus. Jesus faz uma analogia também interessante, que é a analogia da videira. Por isso que eu botei essa imagem aqui, né? Essa videira aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nossa vitalidade, nossa capacidade de fazer qualquer coisa está totalmente relacionada com a nossa união com o Senhor Jesus. Somos unidos ao Senhor Jesus, da mesma maneira que um ramo é unido a uma videira e tira a sua vitalidade dela. Em Efésios, Paulo fala algumas coisas interessantes. Eu botei Efésios 1 a 2 aqui, mas na verdade é só um que eu vou falar aqui, né? Só do capítulo 1. Mas no livro todo você vai ter algumas citações a respeito dessa união. Mas tem um trecho grande aqui no capítulo 1 que eu vou lendo e comentando, que é muito legal para ver como todas essas bênçãos da salvação estão intimamente relacionadas com a nossa união com Cristo. A gente recebe tudo isso em Cristo. Né? Lá em Efésios 1, de 3 a 14. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos nós recebemos em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui ele está falando de eleição. Eleição é um assunto que faz parte de soteriologia. Talvez seria um dos primeiros a gente tratar. Mas eu escolhi não falar disso aqui porque é um assunto controverso que tem opiniões muito contrastantes, né? E eu queria tratar de questões mais básicas mesmo, que ninguém discorda. Não queria ficar entrando nesse debate. Isso é um assunto legal para tratar lá em doutrina, que tem o curso de teologia sistemática que o Celso e o tio Celso e o tio Ricardo estavam dando. Eles não tem, acho que eles deram só o teologia sistemática 1, né, doutrina 1, e aí deu a pandemia, de repente, quando voltar normal a escola dominical, não sei se vai voltar a doutrina 2, enfim. Mas é uma boa oportunidade de vocês fazerem. E lá é um lugar legal para debater essas coisas, sabe? Mostrar as diferentes opiniões, o que calvinista, o arminiano pensa. É um assunto que a Escritura fala, olha só, Deus nos escolheu nele, está dizendo que Deus nos escolheu, ele está falando sobre a eleição aqui, e a gente não pode simplesmente passar por cima disso, né? Se a Escritura revelou, não somos nós que vamos ocultar, né? A gente tem que dar um jeito de lidar com isso aqui, e aí vai vir as diferentes interpretações. Mas, enfim, a eleição, né? Inclusive, eu pretendo colocar lá no grupo 2 vídeos sobre esse assunto. Um sobre... tem um carro de som passando aqui, meu Deus do céu. Um de um arminiano e um de calvinista. Eu só tenho que escolher um bom vídeo de um arminiano, porque eu achei uma playlist com vários lá, eu tenho que ver qual vai ser o melhor para colocar no vídeo, vai ser mais didático e tal. Mas eu tô com vontade de fazer isso, botar o vídeo arminiano e de um calvinista falando sobre eleição, sobre predestinação, para vocês entenderem as diferentes opiniões sobre esse assunto, já que eu não falei aqui, né? É legal que vocês entendam o que cada um pensa. Enfim. Então Deus nos escolheu nele. A eleição é nele, é em Cristo que acontece. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, a predestinação para a adoção como filhos é dada
no amado, em Cristo. Nele temos a redenção. A redenção acontece nele, por meio do sangue derramado, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, também vem nele, né? De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A salvação tem um aspecto cósmico. Ele converge em Cristo todas as coisas. Lá em Colossenses 1, fala disso também, né? De que Deus reconcilia todas as coisas na cruz. Tem um aspecto cósmico muito, muito interessante. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, então a esperança está em Cristo, na nossa união com Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu acabei de falar, uma das heranças da adoção é o selo do Espírito Santo. E aqui isso acontece nele, em nossa união com Cristo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então aqui a gente vê vários benefícios que vêm com base nessa união. Você vê como o autor aqui, o Paulo, né, está falando o tempo todo nele, em Cristo, no amado. E aqui as bênçãos que a gente recebe são eleição, a predestinação, a eleição, tudo junto aqui, a santidade, porque ele fala lá que fomos predestinados para fomos escolhidos. Deixa eu voltar aqui para lembrar o texto. Escolheu nele, escolheu a declaração do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Santos e irrepreensíveis na sua presença. Então a santidade é um dos benefícios da nossa união com Cristo. A adoção é um dos benefícios, está lá no versículo 5. Redenção e perdão dos pecados, versículo 7. E o Espírito Santo como garantia da herança, que a gente leu aqui agora. Então, vários benefícios vêm com essa união. E aqui eu vou listar algumas implicações importantes dessa doutrina, que é importantíssima para entender a salvação, né? A primeira é, obviamente, a justificação e a adoção, que a gente já falou. A gente falou de justificação semana passada e agora falamos sobre adoção agora há pouco. E essas duas doutrinas são implicações importantes da nossa união com Cristo. Deus nos olha como um com Cristo. E isso significa que as qualidades de um são possuídas pelo outro, né? Isso envolve a própria imputação da nossa culpa em Cristo, né? Quando a gente crê em Cristo, a gente tem essa bênção da nossa culpa caindo sobre ele. Mas mais que isso, são as qualidades de Cristo em nós, né? Então, a justificação, quando a gente falou, Deus declara que o ser humano é justo, né? E ele é justo de fato, como falei. Isso não significa que ele tem uma transformação ética na sua vida e passa a agir com justiça. O que dá conta disso é regeneração, não a justificação. A justificação simplesmente diz que Deus decreta que ele é justo. Mas parece, como eu levantei essa objeção, né, lá na aula passada, parece que a vida cristã é uma ficção. Deus está fingindo que nós somos justos quando nós de fato não somos, porque nós não agimos com justiça. Aí a união com Cristo, eu acredito que dá grande base para a gente entender, né, e driblar essa objeção. Porque Deus nos olha como justos com base na justiça de Cristo. Porque nós estamos unidos com Ele. Então Deus olha para nós como um, eu e Cristo, né? Nós e Cristo, a igreja e Cristo, e fala, eles são justos, porque Ele está olhando os dois como uma coisa só. E se você falar, mas as qualidades do pecado da igreja vai se unir a Cristo também? Sim, por isso que Cristo foi punido no nosso lugar, né? Então tá tudo aí, nessa união com Cristo. E a adoção é a mesma coisa, a gente recebe, o texto lá que fala que a gente é co-herdeiro com Cristo. A gente é herdeiro junto com Cristo. A herança de Cristo é transbordada para nós. Isso é maravilhoso. Outra coisa, e aqui eu quero dar uma enfatizada nesse ponto, que é o sofrimento, né? Se Jesus sofreu, a gente deve esperar sofrer também, porque a gente se une com Jesus. O texto de Filipenses 2 mostra, o Paulo fala, né, tenham em vocês o mesmo sentimento que Jesus Cristo, que sendo semelhante a Deus, sendo Deus, eu não lembro o texto de cabeça, né, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, e aí se esvazia de si mesmo, toma a forma de homem e tal, de servo, e obedece a Deus e morre morte de cruz. Então, a gente tem que se unir a Cristo, e se Cristo passa por esse sofrimento, e passa por esse
processo de esvaziamento, né? De abrir mão da sua glória, não que ele perca a sua glória, mas que ele deixa de usá-la e deixa de reivindicá-la. Ele vive como homem, ele passa por esse processo de diminuição, sabe, de si mesmo, ele se diminui, né? Enfim, isso tudo a gente precisa passar por isso também, por esse processo, porque a gente está unido com Cristo. Mas o mais interessante, né, é que enfim, vou falar do mais interessante depois. Aqui eu vou só enfatizar a parte do sofrimento. Eu vou só enfatizar a parte do sofrimento aqui. Porque o mais interessante vai chegar depois, nos outros pontos. Mas é muito importante isso. O próprio Jesus, ele promete para nós. Uma das promessas que a gente tem é a promessa do sofrimento. Né? Jesus promete que isso vai acontecer. É o que a gente deve esperar, uma vez que somos um com o Senhor Jesus. O Lewis, ele faz uma ilustração fenomenal que dá para encaixar aqui naquele livrinho, como é que é? O Problema do Sofrimento. O Problema do Sofrimento, o nome do livro é esse. Ele está falando sobre a bondade de Deus e ele mostra como a concepção de bondade, muitas vezes, ela é um pouco deturpada, né? E aí, quando a gente olha para o sofrimento, a gente automaticamente pensa que Deus ou não é bom ou não é todo-poderoso. Mas aí, enfim, ele redefine ali onipotência e mostra como a bondade ela é mal vista às vezes, né? Porque a gente, como eu falei, a gente às vezes pensa que a gente que o Deus é um vovô do céu, não um papai do céu, né? Não um pai do céu. A gente pensa que ele é um vovô. O Lewis até fala, né? Muitas pessoas gostariam de ter um Deus em que como um vô mesmo, que no fim do dia só o que quer dizer é que todos se divertiram, né? Lógico, eu também adoraria isso, mas Deus se preocupa muito com o nosso desenvolvimento moral. Ele se preocupa demais com o nosso desenvolvimento moral. A gente pode ver isso nas suas relações, sabe? Se eu tenho um amigo que eu realmente amo aquele amigo, realmente gosto daquele amigo, ele é alguém que é importante para mim, e eu não me preocupo nem um pouco se ele mata, sabe? Mas não, ele é meu amigo, o cara tá junto comigo e tal. Mas ele mata alguém e eu tô lá sempre defendendo ele, sempre querendo que ele sinta o máximo de prazer possível, eu não tô demonstrando, de fato, um verdadeiro amor por ele, sabe? Porque a degradação moral é algo ruim, sabe? Eu quero que aqueles a quem eu amo, eu quero que sejam tenham um desenvolvimento moral também, né? Então, o Lewis vai tratando essa questão e aí ele faz uma ilustração fenomenal, né? Que é o do artista com a sua obra de arte. Se o artista for fazer um rascunho qualquer, um desenho qualquer, ele talvez nem apague, né? Faz o desenho ali de uma vez e tal, e faz o rascunho e tal, e o desenho vai sair, mas ele não está dando tanta importância para aquela obra, sabe? É uma obra pequena, ele vai desenhar ali rapidinho. Agora, se for a obra da sua vida, esse artista vai apagar, vai refazer, enfim, ele vai esticar e forçar aquela obra o máximo que ele puder para que fique perfeito, sabe? Porque é a obra da sua vida. Aí, se essa obra tiver impulso nervoso, né? Talvez ela sinta a dor do esticamento, né? Mas é Deus querendo ali formar essa obra para que fique perfeita, né? E nós somos essa obra, né? A maior obra de Deus. Deus criou todo o universo, ele fez a galáxia Andrômeda, meus irmãos. Tem essas galáxias maravilhosas, tem um buraco negro ali que puxa tudo, aí vai aquelas estrelas, todos aqueles planetas todos ali sendo envolvidos por aquele buraco negro, né, com densidade absurda, né, que vai puxando tudo ali. Aquelas estrelas maravilhosas, né, aquele brilho nessa imensidão escura e fria, né? Tem aqueles brilhos, fica aquela coisa linda. Ele criou tudo isso, sabe? Toda essa maravilha que a gente vê no universo, ele criou. E essa poeirinha que somos nós, somos a maior obra de Deus, né? A maior obra de Deus na sua criação. E Deus vai forçar e esticar essa obra o máximo que der para conformar com seus propósitos que a gente vai ver em santificação, né? Que ele quer formar. E aí envolve o sofrimento, sabe? Ele quer nos moldar. O próprio Lewis fala que isso é muito parecido com a ilustração que a gente vê em Jeremias, acho que no capítulo 17 de Jeremias, que é do oleiro com barro, né? A gente está muito acostumado a ver essa ilustração, né? Deus está moldando a gente ali. E quando a gente acaba vacilando, ele vai e refaz, né, amassa, isso vai doer, mas ele vai fazer de novo.
né? Muito importante entender esse sofrimento aqui. Né? Outra é morte e ressurreição. Isso aqui envolve a regeneração. Estou falando de morte e ressurreição espiritual aqui, né? Eu não vou ler o texto, mas lá em Romanos 6 fala disso. Fomos sepultados com ele na sua morte pelo batismo, certamente o seremos pela ressurreição, na ressurreição. Né? Então, a morte e a ressurreição de Jesus envolvendo aqui uma renovação espiritual no indivíduo. Esse texto aqui de Gálatas é muito interessante para falar de união com Cristo. Eu vou ler só por causa disso. Foi crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a gente morre com Jesus e renasce para uma nova vida em Cristo. Né? Porque Cristo passou por esse processo de morte e ressurreição. Mas aqui eu estou enfatizando a ressurreição espiritual. Né? E aí, o que eu queria falar aqui, que é o outro estágio, é a glorificação. Eu vou falar sobre glorificação ainda no final da aula. Mas envolve... Jesus, se você for pegar aquele texto de Filipenses que eu falei, ele tem esse processo de esvaziamento, que ele decai, né? Ele esvazia da sua glória, ele se toma forma de servo, mas depois, no mesmo texto, você vai ter esse processo de exaltação, sabe? Então, esse Vzinho aqui é o Vzinho que Jesus faz. E se a gente se une com Cristo, a gente deve esperar o mesmo movimento na nossa vida. A gente vai passar por esse processo de sofrimento, sabe? De humilhação. Se a gente se une com Cristo, a gente deve esperar sofrer nessa vida. Se você nunca sofreu na vida por conta da sua vida cristã, se você nunca sentiu que está perdendo alguma coisa, está passando por um sofrimento, é bom questionar, sabe? Será que eu realmente me converti? E aí fazer, né? Se converter, se unir a Jesus, enfim. Porque tem que ter esse processo, sabe? De decaimento, de sofrimento na vida, sabe? De perda, como Jesus perdeu. Mas a esperança que vai ter esse processo de exaltação. Se Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, a gente deve esperar que a mesma coisa aconteça com nós. E reinaremos junto com ele. Isso é maravilhoso. O texto de Timóteo aqui, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Isso é lindo, isso é lindo. Eu não queria nem enfatizar o reinaremos, mas o com ele. Com ele, estaremos junto com ele. Isso é lindo, maravilhoso. Ok, terminamos aqui a união com Cristo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou beber água aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre santificação. Esse é um assunto que seria muito bom abordar por mais tempo. Daria para falar sobre ele só nessa aula. E é um assunto que... Eu tô falando disso, né? Porque é um momento em que a gente está vivendo agora na nossa vida cristã. Né? Então, muita coisa surge, sabe? Existe muita implicação prática na nossa vida, né? Mas não dá tempo, né, de aprofundar muita coisa, fora que são tantos assuntos que ficar aprofundando tudo em cada assunto pode ficar cansativo demais, né? Então, eu vou tratar aqui de forma um tanto superficial, não queria, mas vai acabar tratando. Enfim, mas é um assunto muito importante. Aí eu faço o jabá aqui do curso de doutrina, de repente é legal assistir esse assunto no curso de doutrina. Tem um tempo maior para falar sobre isso, né? Há um ano inteiro. Então, enfim, ou para eu pesquisar coisas na internet, enfim, muito importante. O Erickson, Millard Erickson, que é uma sistemática que a gente está usando das aulas, ele define santificação da seguinte forma: é a obra contínua de Deus na vida do crente, tornando-o realmente santo. É um processo pelo qual a condição moral da pessoa é moldada de acordo com a situação legal diante de Deus, a sua situação legal diante de Deus. É a continuação do que foi iniciado na regeneração. Em particular, a santificação é o Espírito Santo aplicando na vida do cristão a obra realizada por Cristo Jesus. Então aqui, o que se deu início na regeneração, esse novo nascimento, é continuado na santificação. Ilustrar a vida cristã como uma vida normal, de carnal, né, faz muito sentido, né? A gente realmente nasce como um bebê e vai crescendo, vai amadurecendo e vai se conformando cada vez mais à imagem de Cristo, né? Tendo como alvo, né, a glorificação dos nossos corpos. Então, aqui é importante, né? Porque enquanto as outras bênçãos da santificação acontecem de uma vez, gostam de contrastar isso aqui com a justificação, né? A justificação ela é um ato. Deus declara a gente justo e a gente é justo e acabou. Ninguém é mais justo do que ninguém aqui. Né? Mas, em termos de santificação, você tem um processo gradual. Dá para estar, vou botar nesses termos aqui, dá para estar mais santo do que outro crente
né, no processo de santificação. Né? Dá para ter crentes mais santos que outros, isso é possível. Isso é possível. Não estou querendo aqui aumentar o ego de ninguém, não. Mas, assim, algumas pessoas podem estar mais adiantadas no seu processo de amadurecimento espiritual, né? Que envolve estar num estágio mais adiantado na santificação. Eu não tenho nenhum problema em dizer que Paulo era mais santo que eu. Paulo atingiu um estágio de santificação muito maior do que eu. Pensa nos grandes homens da igreja, pensa em Irineu, Agostinho, sabe? Esses caras, assim, eles são muito mais santos que eu. Não tenho nenhum problema de dizer isso. Mas eles não são mais justos que eu. Eu sou tão justo quanto Calvino, quanto Agostinho, quanto Santo Anselmo de Cantuária. Eu sou tão justo contra eles porque a nossa justiça está baseada na justiça de Jesus, que é perfeita, sabe? Então, Cristo nos justificou e todos os crentes são igualmente justos com base no que Cristo fez, na obediência e na justiça de Jesus. Agora, a santificação, esse processo de esvaziamento do próprio eu, de renovação moral mesmo, isso tem estágios diferentes. A gente está caminhando para ser cada vez melhor, para ser cada vez mais maduro. Né? Eu consigo até visualizar isso na minha vida, né? Desde que eu me converti, eu consigo ver uma diferença de como eu sou hoje do que eu era há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Eu consigo ver a diferença do amadurecimento, justamente por causa desse processo. Né? Vamos ver algumas características da santificação. Primeiro, ela é uma obra sobrenatural do Espírito. A santificação também é uma obra de Deus. Também é algo que Deus faz. Olha só o texto. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Paulo está querendo que Deus santifique as pessoas. Então a santificação é algo que Deus faz na vida do indivíduo. É a obra de Deus na vida do indivíduo. Deus está nos santificando. Deus está santificando os seus filhos. Santificando a sua igreja. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está santificando. Que todo o espírito... enfim, aqui não precisa... Mas assim, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Deus quem está fazendo. Né? Outra coisa que eu já falei é progressiva. Né? O texto aqui que indicam isso é Paulo falando em Filipenses. Ele está convencido de que Deus vai completar a boa obra que começou até o dia de Cristo. Ou seja, essa obra está acontecendo ainda, ele tem que ser completado, e Deus vai completar até o dia de Cristo. Né? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aqui, a fé cristã tem muito dessa dialética, né? Somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Deus é ao mesmo tempo 3 em 1. A palavra de Deus é ao mesmo tempo palavra de Deus e palavra de Paulo, de Pedro, de Moisés, de Davi. A mesma coisa acontece aqui. Nós já fomos salvos. Nós somos salvos. Mas ao mesmo tempo estamos sendo salvos. Né? É o já e ainda não, aquela coisa toda. Né? A coisa aconteceu, mas ainda não, ainda está acontecendo. Enfim, tem muito disso na fé cristã. Né? A fé cristã não pode ter sido inventada, porque ninguém inventaria um negócio desse. Né? Mas isso mostra como tem ainda um processo contínuo aqui. Né? Estamos sendo salvos. Aí aqui, muito importante enfatizar, eu acabei de falar, no primeiro ponto, que a santificação é obra de Deus. Mas não é obra de Deus no mesmo sentido, né, da mesma forma que a regeneração é obra de Deus. Eu falei da regeneração na semana passada, que o indivíduo ele é passivo na regeneração. É Deus quem faz ele nascer de novo. É Deus quem regenera o indivíduo. Eu não estou dizendo que não existe condição para a regeneração. Isso vai envolver a discussão da Ordo Salus, da ordem de salvação. Vai envolver essa discussão, se a regeneração vem antes da conversão, enfim. É isso aqui. Mas não estou dizendo que tem uma condição para a regeneração. Não estou dizendo isso. Mas quando Deus regenera, o indivíduo não está ativo nessa regeneração. É Deus quem está fazendo. A mesma coisa com a justificação. Deus justifica, tem a condição da fé, mas o ser humano não participa da sua justificação. É Deus quem faz, o ser humano é passivo ali. Né? A santificação, por mais que seja obra de Deus, Deus santifica o seu povo, Deus santifica os cristãos, o cristão ele participa ativamente ao mesmo tempo. O melhor texto para tratar desse dualismo aí, dessa dialética aí, né, é esse texto de Filipenses. Eu acho que é o melhor texto. Ponham em ação a salvação de vocês. Façam, ativam. Ele tá exortando para que as pessoas façam. Então, ponham em ação, né, e, enfim, se santifiquem. Com temor e tremor. Aí olha só o que ele fala agora. Pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar.
de acordo com a boa vontade. Esse texto é maravilhoso. Você tem aqui arminianismo e calvinismo convivendo numa perfeita síntese. Façam, ponham em ação a salvação de vocês. Sinergismo. Nós cooperando com Deus, nós fazendo ativamente. E aqui, arminianismo. Né? E aqui, o calvinismo entra aqui, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer realizar. Ou seja, é monergismo. Deus está fazendo tudo o tempo todo. Olha só, como dá para ser arminiano, calvinista ao mesmo tempo. O texto aqui é a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Coisa linda. Obviamente que isso é brincadeira. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo, não. Mas, enfim, esse texto deixa isso muito claro. Né? É Deus quem está fazendo. É Deus quem está efetuando tanto querer quanto realizar. Mas nós temos que pôr em prática a nossa salvação ao mesmo tempo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Outra coisa que é interessante são as ilustrações da corrida, né? Que eu botei até aqui, o corredorzinho aqui. Olha só o que Filipenses fala. Paulo, no capítulo 13, ele começa a falar um monte de coisa extraordinária. Né? Eu abandonei tudo por Jesus, eu considerei tudo como esterco por Jesus, como estou falando de cocô mesmo. Tudo para ganhar Jesus, enfim. Aí tu fala, caraca, Paulo é um cara sinistro, sabe? Tipo, quanta abnegação, sabe? Quanta coisa ele realmente abandonou por Jesus, sabe? Tu começa a sentir mal, mano. Tipo, eu não cheguei nesse nível, sabe? Só que é interessante que logo no versículo 2 ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso. Interessante, né? Ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Paulo está falando de uma situação ideal, né? Mas ele reconhece que ele ainda está caminhando para aquele ponto, né? Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Ou seja, ele prossegue para alcançar aquele nível de santidade, aquele nível de amor a Jesus, de entrega a Jesus. Ele está prosseguindo, ele está com aquilo como alvo, né? E é interessante que, por mais que ele esteja se colocando como ativo nessa ação aqui, né, ele está caminhando, ele está correndo, ele está prosseguindo para alcançar o alvo, ele diz, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Ou seja, Cristo fez antes e agora eu estou indo. Para mostrar que isso não é por mérito. Essa atuação ativa que Paulo está fazendo em direção ao alvo é resposta do que Cristo já fez. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que lindo, olha que lindo. A gente tem que ter essa consciência na nossa vida cristã, sabe? De que estamos, de fato, numa corrida, tendo um alvo em mente, né? O melhor texto para tratar dessa ilustração da corrida é Hebreus 12, 1-2. Eu não sei se o Guilherme está na chamada, porque eu não estou vendo, né? Mas, isso aqui, o Guilherme é corredor, né? Corredor nato. Isso aqui, é maravilhoso. Ele também se amarra nessa ilustração, porque ele gosta de correr, né? Olha só que maneiro. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, tá errado, no autor e consumador da nossa... Não, tá certo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Então, essa ilustração da corrida está muito clara aqui, né? A gente tem que correr com perseverança, sabe? Como um corredor de maratona está lá com perseverança. Não é uma corrida rápida, é uma corrida longa para a vida inteira, e a gente tem que correr com perseverança, sempre se abastecendo para poder ganhar força e manter a nossa corrida. Sabe qual é o mais maneiro dessa ilustração? Isso aqui é sensacional, fico empolgadíssimo com esse texto. Olha só, ele diz portanto, significa que ele tá concluindo algo que ele disse anteriormente. E o que vem anteriormente? Vocês devem lembrar o que vem anteriormente. Anteriormente é Hebreus 11, que é o texto dos heróis da fé, né? Então, ele faz aquele panteão de heróis da fé. Não sei se panteão é a palavra ideal, né? Porque, mas aqueles homens que pela fé fizeram tal coisa, pela fé fizeram aquilo outro. E ele vai mostrando como são homens extraordinários que viveram para Deus. Ele chega ao ponto de dizer que o mundo não era digno deles, sabe? Só aquelas pessoas que nos inspiram, que a gente olha para trás e fala, caraca, eles nos inspiram. O mais maneiro, quando ele começa a ilustração da corrida, ele diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas.
né? É óbvio que no contexto, essa grande nuvem de testemunhas, são os heróis da fé, né? E quais são as testemunhas de uma corrida, né? Não é a arquibancada, né? Então, é como se nessa ilustração os indivíduos lá de trás, que nos inspiram lá atrás, estivessem na corrida nos assistindo e torcendo para nós, sabe? Isso é sensacional, sabe? Pensa que você está correndo na sua vida cristã, é como se Abraão estivesse torcendo por você. Assim, é lógico, né? Não estou falando que ele está realmente em consciência fazendo isso, né? Talvez seja mais ideal entender a própria história de Abraão como sendo essa inspiração para nós na corrida, né? Mas, de qualquer forma, eles são aqueles que chegaram lá, sabe? Eles morreram fiéis, perseveraram até o fim na sua vida de peregrinação e chegaram lá, eles alcançaram um alvo e hoje eles podem olhar para nós, né? Por meio da sua história, do que eles deixaram, do legado que eles deixaram e falar, vale a pena, vale a pena. Isso é fenomenal, isso é fenomenal. Vale a pena correr e a gente tem nessa corrida, né? Como na arquibancada, né? Ex-corredores, né? Profissionais, né? Torcendo por nós. Esse texto aqui é maravilhoso, gente, maravilhoso. E outro ponto muito importante é que o alvo dessa santificação é a semelhança com Jesus. O texto de Romanos 8 aqui, ele é muito bom para falar disso. Porque a gente comumente fala desse texto aqui. Na verdade, é Romanos 8, 28 e 29. Eu acho que é 28 e 29. São 2 versículos que tem aqui, eu botei errado. Esse texto aqui é muito conhecido. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente comumente ouve isso, é uma promessa de Deus para a nossa vida, de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, sabe? Só que às vezes a gente esquece do versículo seguinte. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, né? Então, o propósito, Deus faz tudo para o nosso bem. Deus faz tudo para o nosso bem, faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Entender a doutrina da provisão é sensacional. Deus está ativamente envolvido nos processos naturais, nos processos aleatórios. Tudo é Deus quem está movendo, né? O Lewis fala, quando dizemos que A rege B, estamos dizendo que Deus rege B por meio de A, né? Então, quando a gente vê um objeto caindo por meio da atração da gravidade, a explicação científica, física para isso, é que dois corpos estão se atraindo por conta da distorção do espaço-tempo e gera essa atração entre dois corpos e houve essa atração e o copo caiu. Mas a explicação teológica para isso é que Deus estava movendo o copo. Isso é sensacional. Então, Deus, nessa atuação contínua no mundo, movendo cada coisa, cada aspecto, cada poeirinha que se move, é Deus quem está movendo e decidindo o seu curso. Deus está fazendo convergir tudo para o nosso bem. Isso, dá uma confiança magnífica. Mas qual é esse bem que ele quer para nós? Ele está movendo o mundo ali para convergir para o nosso bem. Qual é esse bem? É que sejamos a imagem do seu filho. Né? É isso que é o nosso bem. Por isso que a gente deve esperar, às vezes, provações, sofrimentos, como eu falei, né, na nossa união com Cristo. Porque o propósito de Deus para a nossa vida não é simplesmente nos dar prazer, né? Que simplesmente sejamos felizes no sentido humano, né? Alegres com coisas da vida, né? Sentindo prazer enfim, terminando todo dia, né? Como todos se divertiram o suficiente. Não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é muito melhor, muito mais excelente, que sejamos parecidos com Jesus, que sejamos conforme a imagem de Jesus. E como eu falei, né? O Lewis fala da obra de arte, ele vai esticar essa obra, ele vai moldar, ele vai refazer até que se conforme à imagem de Cristo. Sensacional. Sobre santificação, tem alguma dúvida? Então vamos seguir. Tem uma coisa que daria para conversar mais sobre santificação, que envolve a perseverança, né? Se na santificação a gente necessariamente você não tem como cair da fé e tal. Eu não acredito em perda de salvação e a igreja também normalmente não acredita. O Celso até conversou comigo domingo, ele falou um negócio comigo, ele comentou que a igreja ela segue meio que algo parecido com o arminianismo de 4 pontos, né?
a confissão tende ao arminianismo no que diz respeito ao que Deus deseja que todos sejam salvos, né? Se bem que eu não nego isso, apesar de ser calvinista, mas tem calvinistas que negam que Deus deseja que todos sejam salvos, né? Mas, enfim, aquela coisa de que a salvação está realmente disponível para todo mundo, né? E a predestinação é pela presciência, pela fé prevista, né? Não é uma escolha arbitrária. Enfim, aquela coisa toda. A graça não é irresistível, aquela coisa toda. Mas no que diz respeito à perseverança, a igreja tem a tendência a acreditar pelo que o Celso falou, né? Na perseverança, que os crentes não perdem a salvação, né? O meu professor de teologia sistemática, ele é arminiano mesmo, né? Cara fera, sinistro. E ele acredita na perseverança dos santos. Ele ele até escreveu um livro, né, chamado Jamais Perecerão. Eu não li o livro dele, eu queria muito comprar, né, para ler o livro dele, mas ele defende que o crente, quando salvo, ele não perde a salvação. Aí vai ter aqueles textos difíceis de lidar e tal, e tem também vários questionamentos. Então o cara se converte, vive uma vida toda errada, mas vai para o céu de qualquer jeito? Não, óbvio que não. Se ele se converte e vive uma vida toda errada, ele não se converteu, né? Enfim, tem esses questionamentos que é bom tratar essas questões, mas eu não queria alongar muito o assunto aqui, mas é um assunto importante de tratar. Eu tenho muita dificuldade, né, de entender alguém que negue a perseverança dos santos, que o crente vai chegar lá necessariamente. Eu tenho muita dificuldade de entender como a regeneração pode ser reversível, por exemplo, né? O cara nasce de novo, mas ele pode voltar a ser um morto espiritual. Eu acho muito esquisito isso. Quando você pensa para todas essas bênçãos que eu falei aqui, sabe? A união com Cristo, a justificação, o decreto, você é justo, a regeneração, Deus sendo ativo na santificação do crente ali. Quando você pega todas as bênçãos, eu acho muito esquisito que isso possa simplesmente se perder, sabe? Eu acho muito esquisito isso. Mas, enfim, tem cristãos genuínos que acreditam que a salvação se perde. Se eu não me engano, o Subirá Subirá acredita na perda de salvação. Não acho coerente. Eu sei que o Subirá é sinistro, Subirá inteligente pra caraca, sabe muito mais de Bíblia que eu, muito melhor que eu, mas eu não consigo entender como ele consegue conciliar isso. Eu acho difícil. Mas enfim, não tô falando que é heresia não, tá? Só um desabafo. Então, próximo ponto é glorificação. Esse tema aqui é fenomenal e acaba sendo um pouco enfatizado. Eu vejo pouco, né, falando sobre isso. Eu acho que a gente devia falar mais, né? A glorificação é o estágio final e completo da nossa salvação, né? Os propósitos de Deus na santificação é conformar os crentes à imagem de Jesus, né? E a glorificação é esse propósito sendo atingido, né? É nós de fato nos conformamos. Não consegui conjugar o verbo, mas sendo transformados de fato à imagem de Cristo, né? É o estágio final, é o final da nossa salvação. É quando a nossa salvação será completa. É o que nós estamos esperando. Nós estamos esperando a glorificação. Eu botei o brilho aqui, né? A luzinha aqui, porque quando a gente fala de glorificação, a gente pensa em brilho, né? E tem um sermão do Lewis, né? Citando Lewis novamente, que é esse autor fantástico. Ele fala sobre o nome do sermão é Peso de Glória. E ele comenta, eu não cheguei a revisar, ler de novo para poder lembrar dos detalhes, mas ele comenta um pouco sobre a glorificação ali, comenta rapidinho sobre a glorificação, e ele fala duas coisas que estão envolvidas no sentido de glorificação, né? Ele fala uma que eu não me lembro, né? E a segunda que ele fala, é interessante que ele é bem honesto, ele fala a segunda, a ideia pode parecer ridículo, mas é a ideia de brilho, né? Glorificação realmente dá a ideia de brilho, né? Aí ele mostra como é interessante, porque ele dá uma implicação prática muito interessante, sabe? Porque as pessoas que a gente fala hoje, nossos irmãos em Cristo, às vezes a gente pode achar o cara chato, sabe? Tratar com desdém de alguma coisa, mas vai chegar um momento que aquela criatura ali vai ser tão gloriosa, sabe? Que parece tão esquisito a gente tratar com desdém isso, sabe? Ele chega a falar, imagina você vivendo num mundo de deuses e deusas, né? Lógico que ele disse isso não no sentido de que a gente vai ter a mesma natureza e essência divina, porque a distinção entre criador e criatura é básico na teologia cristã. Mas, de fato, a gente vai ter uma natureza bem gloriosa, né? Isso é fenomenal. E é uma ilustração prática muito interessante que o Luiz fala, da gente não tratar nossos irmãos em Cristo com desdém, né? Porque um dia eles serão coisas extraordinárias.
O texto básico para falar disso é o Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Isso é o texto que eu acabei de ler, né? E seguindo aqui o texto. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Esse vai ser o estágio final, né? Tu vê como tem vários textos falando de predestinação e eleição. Eu quero voltar a esse assunto só para poder dizer como é uma coisa que realmente a Bíblia fala, né? A gente não pode ignorar. Se a Bíblia revelou, a gente tem que dar um jeito de lidar com isso, né? É importante vocês conhecerem esse assunto também. É uma pena que eu não quis falar disso aqui, justamente porque eu não quero ficar, Calvinista pensa isso, Calvinista pensa aquilo. Quero tratar de coisas básicas, e aí o curso de doutrina, faço o jabá de novo, vão lá para conhecer esse assunto. Então, esse assunto aqui de glorificação, ele vai além da soteriologia e envolve também a escatologia. Para quem não sabe, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos. Quando o Cristo vai voltar, vai renovar toda a sua criação. A glorificação acontece na segunda vinda de Jesus. Aí vai ter aquela coisa toda de várias vertentes escatológicas. Escatologia, ninguém concorda com ninguém. É o assunto que eu acabo achando mais chato porque parece que não tem certeza nenhuma, né? Mas, enfim, de qualquer forma, vai ser lá no final, nas últimas coisas, a glorificação acontecerá. E aí vamos entender os aspectos da glorificação. Vamos entender o que eu estou querendo dizer exatamente com isso, né? O primeiro é o aperfeiçoamento moral e espiritual, né, na sua completude, na sua plenitude, né? Você tem vários textos falando que o propósito da salvação, né, que Deus quer nos apresentar como propósito da salvação, santos e inculpáveis na sua presença, livres de qualquer acusação. É lógico, a inculpabilidade e a liberdade de acusação envolve a própria justificação e é algo que já está adiantado para nós. O juízo escatológico foi adiantado para nós e não há condenação para os cristãos em Cristo Jesus. Mas apresentar diante deles santos, isso é uma coisa que a gente está se aperfeiçoando ainda. E na glorificação a gente vai ter esse aperfeiçoamento completo, em sua plenitude. E vai ser apresentado de fato diante de Deus perfeito. Sério, para todo cristão genuíno, isso é um desejo, assim, é um desejo, como é que eu posso falar? É um desejo que me fugiu a palavra, mas, enfim, é um desejo ardente, é isso. É um desejo ardente no coração de todo cristão, sabe? Ter esse momento da glorificação para estar diante de Deus sem o peso do pecado, sabe? Eu sei que a gente não precisa ter o peso do pecado por causa da salvação, mas o pecado atrapalha. Todo mundo sabe que o pecado atrapalha. O pecado atrapalha. Por mais que a gente não tenha mais acusação, a gente peca e isso é ruim para o nosso relacionamento com Deus. Mas na glorificação a gente vai estar perfeito diante dele. Isso é algo que todo cristão anseia profundamente. Esse texto de Judas, o Judas só tem um capítulo, né? Então Judas 24, também é fenomenal. Aquele que é poder, eu acho essa doxologia no final de Judas fenomenal. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, né? Olha só, aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Por isso que eu acho esquisito a dizer que a salvação se perde, né? Deus é poderoso para impedir a gente de cair, enfim. E para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Olha só que fenomenal, sem mácula. A gente vai estar diante da glória de Deus sem a corrupção do pecado. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, né? O outro é a plenitude de conhecimento. Isso aqui, cara, para um teólogo realmente cristão, para um teólogo realmente comprometido com o conhecimento de Deus, né, que estuda profundamente as Escrituras, né, e se preocupa em entender o sentido do texto, sabe? E às vezes questões muito técnicas, muito complexas, né, mas está fazendo isso não apenas por um mero desenvolvimento intelectual, mas realmente porque quer conhecer mais a Deus, quer conhecer mais a revelação de Deus. Essa promessa aqui é algo fantástico, é algo fantástico. Esse texto de 1 Coríntios 13 é o melhor texto para falar disso. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, porque o espelho na época não dava para ver direito.
Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Essa promessa de que um dia a gente vai estar face a face com Jesus e a gente vai poder conhecer Jesus sem a mediação da revelação verbal. Quando eu digo revelação verbal, eu estou falando da revelação da Escritura, né? É uma promessa que, mais uma vez, é um desejo ardente de toda pessoa que se engaja no conhecimento intelectual das Escrituras, né? Porque, vamos lá, a vida cristã envolve conhecimento intelectual, envolve leitura, né? Leitura só pode ser feita por um processo racional. Então, isso faz parte da vida cristã, usar o cérebro, usar a razão. Deus deu isso. Deus se comunica de forma verbal, que envolve o uso de aspectos aqui, de ferramentas cognitivas no cérebro. Então, envolve isso, sabe? Só que um dia a gente vai estar diante de Deus, a gente não vai estar precisando da mediação da revelação da Escritura, né? A gente vai estar diante dele claramente ali. Sabe? A gente vai conhecer plenamente. Sabe? A gente vai ter acesso a muito mais do que a gente pode ter hoje, sabe? Questões muito complexas, talvez, eu digo talvez, possam ficar claras quando a gente chegar lá. A gente vai ver o Deus Trino, sabe? Será que a gente vai conseguir entender como funciona essa relação do 3 e 1? A gente vai ver o próprio Deus ali encarnado, mas num corpo glorificado. Ele vai estar encarnado num corpo glorificado, mas ao mesmo tempo vai ser Deus, sabe? Vai ter um corpo físico, espacial, mas ao mesmo tempo é um Deus que é onipresente, sabe? A gente vai ver isso ali, sabe? Será que isso vai ficar claro pra gente? Isso é um anseio maravilhoso. Será que a gente vai saber coisas a respeito da criação, detalhes a respeito da criação? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Esse texto de João. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de si. Esperança maravilhosa. Mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A gente vai ver ali claramente, e a gente vai conhecer muito mais do que a gente pode conhecer hoje. Próximo ponto. Outro aqui que às vezes é pouco enfatizado, infelizmente, mas também é outra promessa que a gente sempre tem que lembrar. Sempre tem que lembrar. Teve um vídeo lá do On The Rock que eu falei sobre isso, sobre a renovação do corpo. A glorificação envolve uma renovação completa do nosso corpo, sabe? Esse texto de Filipenses eu gosto muito. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Promessa fantástica. Que promessa fantástica de um novo corpo. Eu falei naquele vídeo lá como essa promessa ela às vezes é boa para idosos, por exemplo. Eu comentei até do pastor Trindade, né? Velhinho que estava. Todo mundo sabia que ele mal se aguentava, sabe? Ele estava realmente muito, muito velhinho. Hoje ele faleceu, está com o Senhor, não está no seu corpo glorificado ainda, né? Mas pensa bem, quando a ressurreição acontecer, né, ele vai ter um corpo novo. Sabe? Você pensa quando ele estava naquele estágio, sabe, do corpo, sabe, já não aguentando, não se aguentando. A promessa de um corpo novo, perfeito, sem dor, sem doença, é algo que realmente acalenta a alma, sabe? Acalenta a alma. A gente tem que realmente acreditar nisso. Tem uma época que eu estava acompanhando o Lucas, lendo alguns livros com ele, o Lucas da minha célula, e eu li Romanos com ele, li Gálatas, e li também 1 Coríntios. Aí chega lá em 1 Coríntios 15, que é um texto que a gente vai ler aqui também, e fala da ressurreição do corpo, né? Eu tava falando que a gente vai ressuscitar e tal, e aí me caiu a ficha, caraca, eu tô realmente falando que a gente vai ressuscitar, sabe? Às vezes parece que a gente não acredita nisso de verdade, entendeu? Que a gente vai morrer, a gente vai pro céu, vai estar reinando com Cristo no céu, mas vai ter um momento, quando Jesus voltar, que a gente vai voltar pro nosso corpo, sabe? E a gente vai viver com Deus, não apenas no nosso espírito, mas no nosso corpo também. A gente vai ter um corpo novo, sabe? E isso aqui, por isso que eu botei lá na união com Cristo, a parte da glorificação. Porque é muito bom entender isso aqui dentro da glorificação. Cristo, ele se esvazia da sua glória, e a gente passa por essa união com ele no sofrimento, na crucificação, na perda, na abnegação dos próprios desejos carnais, dos próprios impulsos carnais, em sofrer por Jesus, em seguir Jesus, enfim. Mas a gente se une a ele também na ressurreição. Isso não envolve apenas a regeneração, mas a ressurreição real do nosso corpo. A ressurreição de Jesus
ela é o prelúdio do que vai ser a nossa ressurreição. Sabe? Quando Jesus ressuscita, ele não morre de novo, como aconteceu com Lázaro. Por isso que a ressurreição de Jesus é a prova maior da sua divindade e da veracidade do cristianismo. Porque ele não ressuscita como Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Ele ressuscita adiantando um acontecimento que vai acontecer lá no final, um acontecimento escatológico, que é a ressurreição dos nossos corpos. A Bíblia fala disso. Eu não vou citar todos os textos da ressurreição aqui, mas ela fala disso até no Antigo Testamento, de que os corpos ressuscitarão. Sabe? A gente vai, de fato, ressuscitar. Como Cristo ressuscitou, a gente vai ressuscitar com um corpo novo e glorioso. Eu não vou ler esse texto aqui de 2 Coríntios 5, mas ele fala sobre isso também. Enfim, ele fala sobre isso também. Alguém pode ler esse texto de 1 Coríntios 15? Eu estou cansado de falar. Eu posso. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém. Obrigado, meu amor. Esse texto aqui, cara, é fantástico. Olha só que brado de vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O texto está falando claramente dessa renovação do corpo, né? E de que ele acontecerá no juízo no final, na volta de Jesus, né? Ele diz: ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Parece que Paulo aqui ele achava que não morreria, né? Que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Ou seja, quem está vivo vai ser transformado. Parece que Paulo acreditava que veria esse momento, né? Estaria vivo nesse momento, né? Talvez sejamos nós, né? Que não passaremos pela morte, mas seremos transformados, enfim. É interessante que Paulo usa esse texto aqui, né? Essa esperança de um novo corpo, dessa glorificação, dessa união com Cristo na sua glória, né? Da ausência da incorruptibilidade do nosso corpo, como um incentivo para a santidade e para a obra do corpo. Ele diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Né? É muito importante a gente ter isso em mente, até para a gente viver a vida de santidade, de abnegação, de esforço mesmo, para poder ser fiel, ser santo, né? E trabalhar para o reino, sabe? Ajudar na igreja, sabe? Na igreja local, entende? Enfim, fazer parte de algum ministério, sabe? Poder expandir o reino de Deus, enfim, trabalhar para o reino de alguma forma, né? Se gastar mesmo, sabe? Se gastar para o reino de Deus. É muito importante, e tendo como alvo, né, como esperança a transformação do nosso corpo. Paulo, né, não tinha nenhum problema de se entregar do jeito que se entregou, de trabalhar do jeito que trabalhou, de se gastar do jeito que se gastou, de sofrer o que sofreu, porque ele tinha muita certeza de que um dia o corpo que estava sofrendo, que estava apanhando muitas vezes, seria transformado por um corpo novo. E há também, nesse aspecto aqui, né, a renovação de toda a criação. Toda a criação vai ser renovada, vai ser transformada, não só os nossos corpos, mas a criação como um todo. Né? O texto de Apocalipse, lá no finalzinho, né, o penúltimo capítulo 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada
para o seu marido. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas. Deus vai renovar a criação como um todo e está preparando uma cidade, uma Jerusalém, para descer por nós. É interessante que na criação, Deus colocou o homem no jardim. Na renovação da criação, Deus trará uma cidade. Né? Olha só a evolução do jardim para a cidade. Pô, isso dá pano para manga para a gente conversar. Né? Tendo em conta o mandato cultural que está lá em Gênesis, na criação, né? Ver como o desenvolvimento tecnológico não é ruim. Né? Não é ruim. Isso diz muita coisa. Do jardim para a cidade, diz muita coisa. Pois a natureza foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, a natureza, ela está caída também, né? Está corrompida também pelo pecado. Né? Você lembra da maldição que Deus lançou para Adão a respeito da terra? A terra daria, né, o alimento com dificuldade, enfim. Há uma maldição na criação também. E isso vai ser renovado, a terra vai ser restaurada. Enfim, termino a glorificação por aqui e termino a aula por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre os assuntos que foram colocados? Ok. Eu vou terminar a aula lendo Romanos 11. Romanos 11. 33 a 36. Uma das cartas mais soteriológicas que tem, fala mais sobre salvação de forma mais exaustiva e até sistemática, é Romanos. E ali ele faz todo aquele panorama. Fala sobre pecado, fala sobre justificação, né? Fala também sobre renovação, algumas coisas sobre regeneração tá lá, a união com Cristo, enfim, fala sobre tudo isso, fala sobre predestinação, eleição, faz parte da salvação também. E aí toda essa sessão, que é do capítulo 1 ao capítulo 11, ele termina nesse trecho aqui, sabe? Ele termina adorando e glorificando a Deus. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Quando a gente estudar sobre essas coisas, conhecer mais sobre salvação, que isso nos leve à adoração, que isso nos leve à adoração, a reconhecimento de como Deus é grandioso e glorioso. Sabe? Eu só queria falar mais uma coisa para vocês. Lembra que a gente começou essa aula sobre salvação lá falando sobre pecado e sobre a depravação do homem, né? Como o nosso estado, ele é terrível, sabe? E viu como a gente foi mostrando tanta bênção que Deus nos deu para nos livrar dessa situação, né? E olha onde a gente termina, sabe? De totalmente depravados, totalmente caídos, né? Odiando a Deus, sabe? Vivendo a nossa vida sempre em um estado de rebelião ao nosso Criador. A gente termina em glória, sabe? A gente termina glorificados. Eu vou fazer uma ilustração aqui que é perigosa. A gente não pode acalentar demais o nosso ego. Mas eu acho que vale. Lembra no Senhor dos Anéis? Quando no finalzinho lá, tendo aquela comemoração lá e tal, tá tendo até o casamento do Aragorn com aquela mulher. Eu não me lembro dos detalhes, eu vi Senhor dos Anéis tem tempo, mas me lembro de estar acontecendo o casamento do Aragorn com aquela mulher. Não lembro se era isso mesmo. Por favor, desculpa a vergonha se não for. Mas há toda aquela celebração e tal, e aí os hobbits, né? Quem não conhece são as criaturas ali mais frágeis, mais inocentes ali da situação, mas foram os mais corajosos, sabe? E foram talvez os que mais abriram mão, né? Porque eles vivem no condado, aquele lugar feliz e tal. Só que eles vão eles são colocados numa peregrinação, num caminho, sabe? E vão ali naquela aventura, sabe? E são as criaturas mais frágeis, sabe? São menores do que anãos, frágeis, inocentes, sabe? Mas tão corajosos, tão persistentes, sabe? E mantendo aquilo ali, sabe? Dou aqui os créditos pro Sam, né? Que foi o que carregou o Frodo nas costas, né? Mas, enfim, no final, né? Eles se dobram ali, se joelham pro Aragorn, enfim. O Aragorn fala: não, meus amigos, né? Eu não lembro dos detalhes, mas assim, ele honra os hobbits do Aragorn e todo mundo se dobra aos hobbits, né? Ou seja, aquelas criaturas mais frágeis, no fim das contas, foram glorificadas.
Eu tenho que tomar muito cuidado com essa ilustração para a gente não achar que nós seremos adorados, né? Não, a adoração é somente a Deus. Mas eu quero mostrar como isso ilustra que a gente vai ser de fato glorificado, sabe? A gente vai passar por uma renovação fantástica, como os hobbits foram no final honrados pelo que fizeram. E outra coisa, a glorificação e o céu às vezes é chamado na escritura de recompensa, Eu falei na aula de pecado como tudo na salvação é pela graça, nada é pelo merecimento, né? Mas isso é muito interessante como Deus, apesar disso, isso é muito claro na Escritura, salvação somente pela graça, e tudo na salvação pela graça, a própria santificação é pela graça de Deus, Deus que dá a possibilidade de a gente se santificar e agir, né? A conversão é algo que Deus tem que convencer no coração do indivíduo, tudo dá pela graça, somente pela graça. Mas ele ainda chama o céu de recompensa, né? Eu faço uma ilustração normalmente, que é como se eu estivesse lá brincando de bola com o meu primo, sei lá, com um bebê, uma criança pequena, né? E a criancinha lá tá. Aí eu tô no gol, a criança lá dá o chute. Em vez de agarrar a bola, eu pulo pro outro lado. E a criança faz o gol, né? Eu dei o gol pra criança, sabe? A criança só fez o gol porque eu dei, sabe? Foi de graça que eu dei aquele gol. Mas depois eu dou palma pra ele. Muito bom, garoto. Muito bom que você conseguiu. É isso que Deus vai fazer com a gente, sabe? Nosso esforço aqui, que a gente tá se esforçando, perseverando, né? Tendo em mente, nessa corrida, tendo os olhos fitos na altura do consumidor da nossa fé, tendo a esperança de que seremos glorificados, né? Tudo pela graça, tudo Deus deu pela graça. Quando a gente chegar lá, Deus nos receberá. Servo bom e fiel. Com palmas pra gente, sabe? Isso é fenomenal. É tão pela graça que ele chama até de recompensa. Isso é fenomenal. Enfim, meus irmãos, é isso. Eu fico por aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa para acrescentar, fazer alguma pergunta, pode falar. Senão, a gente termina a aula aqui. Então é isso, pessoal. Então é isso. Vamos orar para terminar. Algum voluntário aí pode orar? Por favor. Alô? Eu posso orar, Show. Deus, eu venho aqui te agradecer por esse momento. Pai, eu venho te agradecer por essa aula que o Senhor botou no entendimento do Mateus, Senhor. E eu venho te pedir, meu Pai, para que a gente sempre possa entender cada vez mais o que o Senhor fez por nós naquela cruz, Senhor. Uma coisa que pareceria tão simples de entender, meu Deus, mas foi um gesto tão simbólico, Pai, que representou tanta coisa, meu Pai. E eu venho te agradecer por isso, meu Deus, eu venho te agradecer porque o Senhor capacitou o Mateus de entender um pouco do brilho da tua glória, meu Pai, um pouco do que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Venho te entender, Pai, para que o Senhor eu venho te pedir, meu Pai, para que o Senhor sempre possa abrir o nosso entendimento pelo que o Senhor fez, meu Pai, e sempre nos dê cada vez mais amor, meu Deus, pela tua obra e pelo que o Senhor fez, meu Deus, e pelo que o Senhor é, meu Pai. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus, meu Senhor. Amém. Amém, pessoal. Bom dia aí. Deus abençoe a todos.